Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Justiça nega pedido de prisão domiciliar para o deputado Paulo Maluf. Governo anuncia 406 milhões de reais para o programa de ensino médio integral. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa hoje já falando de educação e a meta de expansão do governo em relação ao ensino médio em período integral. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov. Hoje foram anunciados recursos, né, Dani? E apresentados vários números em relação a essa programação do ensino médio em tempo integral. Boa noite. Oi, Rosé, boa noite. É isso mesmo. O programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral receberá 406 milhões de reais. O anúncio foi feito numa cerimônia hoje pelo presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho. As verbas vão atender todos os estados durante 2018. De acordo com o Ministério da Educação, a liberação vai ampliar de 516 para 967 o número de escolas financiadas, o que representa um aumento de 87% de escolas atendidas em todo o país. Com a liberação de recursos, hoje, os valores totais destinados ao programa vão superar os 700 milhões de reais. Na cerimônia, o ministro Mendonça Filho citou as vantagens do ensino em tempo integral e disse que o governo está fazendo uma pequena grande revolução. É algo absolutamente extraordinário, eu posso dizer. A gente tinha, no censo da educação brasileira, menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. Isso é uma pequena grande revolução, não percebida claramente, mas que vai merecer um efeito extraordinário na vida desses jovens no médio e longo prazo. Rosiane, a educação em tempo integral faz parte do Plano Nacional de Educação, que estabelece que essa modalidade deva ser oferecida em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Ô, Dani, neste evento também, aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou neste momento, o presidente Michel Temer participou, obviamente, da solenidade, ressaltou a importância, né, justamente de que isso é um início de trabalho e aí fez ali um discurso elogioso à gestão de Mendonça Filho, que depois terminou gerando até indagações se aquilo era um tom de despedida do ministro. Mas primeiro a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, já contando esse bastidor aqui desse evento aqui no Palácio do Planalto. Mas primeiro vamos colocar aí qual foi de fato essa declaração do presidente Temer para os nossos telespectadores e ouvintes acompanharem. Há muito mais por fazer e por isso Mendonça disse, este é um começo muito próspero, mas um começo exemplar, um começo que vai pautar as próximas gestões no sentido de um dia, quem sabe, ainda em períodos em que os senhores e senhoras estiverem aqui, nós possamos dizer, olha aqui, hoje no Brasil, toda a escola é em tempo integral. Acho que este é o exemplo que o Mendonça deixa, presidente Fábio Ramalho, para todos aqueles que estão aqui e para todos os brasileiros que receberão esta notícia pela imprensa. E aí, né, Dani, depois desta solenidade, o ministro Mendonça Filho concedeu uma entrevista coletiva e uma das indagações ali a ele foi essa mensagem do presidente Temer era se despedindo, o senhor já está deixando o Ministério da Educação, até chegaram a fazer uma lembrança, uma menção em relação àquele momento em que o ex-ministro das Cidades, o deputado federal Bruno Araújo, ele estava aqui no Planalto, participou de uma solenidade de manhã referente à pasta e aí à tarde ele entregou justamente a carta de exoneração dele. E aí a questão é, o que respondeu Mendonça Filho? Ele disse que fica, que sai, o que é que ele faz por enquanto?
Pois é, Rosê, ouvindo o presidente, a gente acha que está certo, né? Mendonça Filho informou que vai deixar a pasta até abril para concorrer a um cargo eletivo no pleito de outubro. Ele disse que será candidato, sim, mas ainda não definiu o cargo a que vai concorrer. Mendonça deve se afastar do ministério na data limite estabelecida pela legislação eleitoral, que é o dia 7 de abril. Mas, na entrevista aos jornalistas, Mendonça disse que ainda não tratou do assunto com o presidente Temer e que isso ocorrerá no momento oportuno. Rosiane. Obrigada, Dani. Pois é, e ele até foi indagado também sobre uma possível sugestão de nome ali de uma das pessoas que integram já a equipe dele. Ele ressaltou que a escolha de ministro é feita pelo presidente da República e, como Dani ressaltou, que ele ainda não conversou com o presidente Temer a respeito dessa saída dele nesse prazo que se chama aí nessa área de justiça eleitoral de desincompatibilização. É o prazo que precisa sair para poder concorrer a algum cargo eletivo. A gente segue no noticiário. Agora eu vou chamar Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa vai atualizar aí a situação em relação à febre amarela, local que está com situação de calamidade, suspeita de morte pela doença no Rio de Janeiro. Traça esse panorama para a gente, Vanessa, hoje. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Em entrevista coletiva agora no fim da tarde, Mariporã, município vizinho aqui à capital, confirmou mais uma morte por febre amarela. O município decretou o estado de calamidade pública na saúde por causa da doença e decidiu ainda que não vai mais vacinar moradores de outras cidades. Até agora, Mariporã tem 13 casos confirmados da doença, com 6 mortes. Já a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo confirmou 11 das 21 mortes registradas no estado desde 2007, que 11 ocorreram este ano, ou seja, mais da metade. As filas para vacinação nos postos aqui de São Paulo continuam com esperas de 5, 6 horas. Em um dos postos que a reportagem da TV Brasil esteve hoje cedo, 800 senhas se esgotaram logo no início da manhã. A reportagem percorreu também clínicas particulares e verificou que muitas delas já não têm mais a vacina e não há data prevista para a reposição. Mas a gente volta a reforçar, a recomendação é de que não deve haver pânico. Pessoas que não moram em áreas de risco não devem correr para essas regiões para se vacinar. A imunização vai ser feita em todo o estado por etapas. E no Rio de Janeiro, morreu um adolescente que estava com suspeita de febre amarela. Por lá, os postos também têm filas e o estado tem 3 casos confirmados da doença, com uma morte. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. A gente lembra também que outras atualizações ao longo do dia inteiro você confere na nossa programação na Rádio Nacional e também no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora eu vou voltar a conversar com Daniele Popov sobre um assunto que ela começou a falar ontem e aí a gente recebeu algumas indagações para conversar mais sobre um tema que realmente chamou a atenção das pessoas que nos acompanham aqui, que é uma decisão que aponta que o INSS não pode exigir carência ali em relação à concessão de benefícios para casos de grávidas em situação de risco. Então, vamos explicar direito o que é essa decisão, Dani, porque interessa em uma grande parcela da população. Verdade, Rosiane. Pois é, o INSS não pode exigir essa carência às seguradas gestantes de alto risco para conceder auxílio-doença, independentemente do tempo de contribuição previdenciária. A medida da Justiça Federal de Porto Alegre condiciona a concessão desde que a gravidez seja clinicamente comprovada como de alto risco e que, em razão disso, as gestantes tenham que se afastar do trabalho por mais de 15 dias consecutivos. A decisão é em caráter liminar, ou seja, o mérito ainda será julgado, mas já está em vigor para todo o país. A ação foi ajuizada pela Defensoria Pública da União, DPU, com o intuito de garantir a proteção à gestante e à família. O INSS alegou que a gestação de risco não estaria na lista de doenças que dispensam carência para a concessão de auxílio-doença. Na decisão do juiz federal Bruno de Oliveira, ele explica que a lei permite a dispensa quando confirmada a gravidade que mereça tratamento particularizado. Ele salientou que a proteção à maternidade, especialmente à gestante, é um dos pilares a serem respeitados pelo legislador e pelos aplicadores da lei. Além disso, a DPU apontou que não é exigida carência para o próprio recebimento de salário maternidade e que, por isso, a cobrança em casos de gravidez de risco seria incoerente. Rosiane.
Obrigada, Dani. Agora eu vou conversar com o Vitor Ribeiro no estúdio da Rádio Nacional. Vitor tem uma informação muito importante que está, inclusive, em destaque no noticiário da rádio e também no destaque da Rádio Agência Nacional, que é um dos serviços da EBC que você pode acessar pelo site da agenciabrasil.ebc.com.br. E é em relação àquele caso da chacina em Pau d'Arco, teve uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Qual foi essa decisão, Vitor? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. A decisão foi que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de habeas corpus que beneficiaria os policiais acusados da morte de 10 trabalhadores rurais no município de Pau d'Arco, no Pará. O crime ocorreu em maio do ano passado e, em dezembro, o Superior Tribunal de Justiça determinou que os 17 policiais fiquem presos enquanto aguardam o julgamento. Se conseguissem o habeas corpus, responderiam ao processo em liberdade. Para a defesa dos policiais, as provas apresentadas pelo Ministério Público do Pará seriam insuficientes. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia avaliou que a decisão do STJ levou em consideração a participação dos policiais na prática de múltiplos homicídios com requintes de crueldade, tortura e com fortes evidências de manipulação das cenas dos crimes, além de ameaças às testemunhas. Rosiane. Obrigada, Vitor, que daqui a pouquinho volta com outras informações. Agora eu vou conversar com Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro. Maurício tem algumas informações para atualizar para a gente, tanto em relação à questão dos salários dos servidores, mas uma informação também em relação a essas decisões judiciais, neste caso em relação ao governador, não, à prisão, né? A Procuradoria-Geral da República que defendeu a manutenção da prisão de Jorge Pisciani. Então atualiza essa informação aí para a gente. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Foi isso mesmo. A Procuradoria-Geral da República encaminhou um parecer para o Supremo Tribunal Federal defendendo a manutenção da prisão do presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado Jorge Pisciani. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Pisciani comandava um esquema consolidado de corrupção. Lembrando que ele foi preso porque foi acusado de receber propinas de empresários ligados ao setor de transportes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a prisão é fundamental para terminar de vez com esse esquema de corrupção e também para evitar que Pisciani acabe atrapalhando as investigações. Outros 2 deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro, Paulo Melo, que já foi presidente da Assembleia, e Edson Bertazzi, também estão presos pelo mesmo motivo. Caberá agora ao ministro Dias Toffoli decidir se aceita ou não o pedido de liberdade feito pela defesa de Jorge Pisciani, que considera que não existem fundamentos para que ele continue preso. Não tem uma data definida para o ministro Dias Toffoli decidir se concorda ou não com esse pedido de habeas corpus. Agora vamos falar sobre pagamento dos servidores do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão anunciou que na próxima sexta-feira vai pagar o 13º salário para mais de 200 mil servidores, que recebem até R$ 3.458. O governo do estado já tinha pago o 13º salário do ano passado para 90 mil servidores e agora ainda vai faltar pagar para 167 mil servidores. De acordo com Luiz Fernando Pezão, esse pagamento vai depender da arrecadação de recursos com impostos, principalmente com o IPVA, que começa a ser pago esse mês. O pagamento do IPVA deve ajudar bem o governo a fazer a quitação dos salários, já que o IPVA está bem grandinho esse ano. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. No próximo bloco, você vai conferir com a gente informações atualizadas a respeito daquele afastamento de dirigentes da Caixa Econômica Federal. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, hoje foi publicado no Diário Oficial da União o afastamento de diretores da Caixa Econômica Federal, um afastamento por 15 dias, diretores que estão sendo investigados aí numa suspeita de um esquema de desvios de recursos da instituição, e haverá reunião do Conselho da Caixa ainda esta semana. Mariana Jungmann, desde ontem, vem acompanhando e atualizando este assunto para você. Conta para a gente, então, nesta reunião do Conselho, o assunto vai ser discutido, certamente. Né? É isso, Rosiane, boa noite. Boa noite. O ministro Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a imprensa hoje, disse que nessa reunião do Conselho da Caixa, na próxima sexta-feira, deve ser aprovado um novo estatuto da Caixa Econômica Federal, e nesse novo estatuto deve estar previsto que
todos os vice-presidentes da Caixa terão que passar por uma avaliação técnica que depois será submetida. Então, aí esses nomes, após essa avaliação técnica, serão submetidos ao Conselho. Isso significa que os atuais 8 diretores que não foram afastados, né, que não tiveram determinação de afastamento ontem, terão que passar por essa avaliação, e os 4 diretores que foram afastados ontem, inicialmente com uma previsão de 15 dias, também vão ter que passar aí por essa avaliação técnica para retornarem aos cargos, se for esse o caso, né? A gente lembra que eles foram afastados, Rosiane, com a previsão de que vão apresentar suas defesas. Eles foram afastados por estarem aí respondendo a investigações na Polícia Federal. Rosiane, o ministro Henrique Meirelles foi questionado se isso pode trazer complicações para o governo nas negociações políticas. Aí a gente lembra que tem a votação da reforma da Previdência, existe uma preocupação com isso. Ele disse que essas avaliações técnicas estão previstas na nova lei das estatais, que foi aprovada justamente pelo Congresso. Portanto, seguindo aí, então, já uma determinação do próprio Congresso. Ainda sobre esse assunto também, hoje o ministro Moreira Franco foi questionado sobre a relação dele com um dos vice-presidentes afastados, né, sobre uma hipótese de que ele teria recebido informações privilegiadas desse vice-presidente. E aí ele respondeu que a única relação que ele tem com esse vice-presidente, embora frequente, era de âmbito funcional e institucional. Vamos acompanhar o que ele disse. Dentro de 15 dias, esse problema estará sendo devidamente equacionado. Eles haverão de apresentar as suas razões, as suas justificativas, e com isso a decisão poderá ser tomada tendo garantido uma das coisas fundamentais no regime democrático, que é o amplo direito de defesa. Há uma afirmação que eu não conheço, que eu teria acesso a informações privilegiadas, que não é essa informação. Eu havia feito solicitação ao vice-presidente Derzier. Eu sempre tive com o vice-presidente Derzier uma relação de natureza funcional. Qualquer solicitação que eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. Agora, Mari, um outro assunto que você vem monitorando aqui, aliás, entre tantos assuntos que você monitora todos os dias, um deles é em relação àquela medida provisória que, entre os itens, permitiria a privatização da Eletrobras. Aí isso foi impedido, né? E aí tem decisão judicial nova em relação a isso. Houve uma negativa de recurso apresentada pelo governo. O governo apresentou um recurso para tentar reverter a liminar que suspendeu essa medida provisória que permitia, então, a privatização da Eletrobras. O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Pernambuco, o desembargador federal Manuel Erhard, negou esse recurso e manteve a liminar que, então, impede essa privatização. Para tentar simplificar um pouco o texto da medida provisória, Rosiane, ele incluía a Eletrobras entre as empresas que poderiam ser incluídas ali no programa de desestatização. E aí, para o desembargador, não há prejuízo para o programa se aguardar um julgamento de mérito sobre esse assunto. Então, por isso, ele negou essa liminar. E a primeira negativa era no sentido de que essa negativa inicial tinha sido no sentido de que não precisaria ser tratado o tema da privatização da Eletrobras por meio de medida provisória. O debate poderia ser mais amplo em relação ao que ocorre dentro do parlamento sobre esse tema. O juiz que concedeu a liminar alega que o parlamento precisa participar desse debate, que a liminar, a medida provisória, foi então editada no período de recesso parlamentar. Olha, aí a gente vai continuar acompanhando este assunto, mas você tem muitos outros destaques aqui nos Corredores do Poder, agora com Carolina Pimentel, que vai contar pra gente várias dessas notícias que estão em destaque no site da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Vamos começar falando de cultura. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, diz que está em estudo uma proposta para que a Caixa Econômica Federal repasse recursos arrecadados pelas loterias federais, diretamente a projetos de cultura que tenham sido aprovados pelo Ministério.
A expectativa com essa proposta é garantir cerca de 350 milhões de reais ao ano para investimento no setor cultural. De acordo com o Ministério da Cultura, a legislação atual já determina o repasse para a cultura de 3% da arrecadação das loterias federais. Mas, na prática, isso não tem acontecido. O Ministério informa que os recursos vão para o Tesouro Nacional e muitas vezes acabam sendo destinados a outros setores. Então, essa proposta, segundo o ministro, que vai ser encaminhada ao presidente Michel Temer, tem o objetivo de corrigir essa falha. Agora a gente vai falar de operação da Polícia Federal no Piauí. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União deflagraram hoje uma operação que está investigando irregularidades na aplicação de recursos dos programas Universidade Aberta do Brasil e Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica pela Universidade Estadual do Piauí. De acordo com a Controladoria Geral da União, um levantamento indicou que aconteceu concessão indevida de bolsas de estudo a pessoas que não atendiam aos requisitos ou não desempenhavam as atividades previstas. Somente em 2016 foram constatados pagamentos irregulares de mais de R$270 mil. Agora a gente vai falar sobre uma questão que envolve a crise econômica que o país enfrentou, que com isso o Brasil acabou atrasando o pagamento que deve fazer a organismos internacionais. Esses atrasos começaram pelo menos em 2015, somente ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. O governo brasileiro deve o equivalente a uma cota e meia, de acordo com o próprio Instituto. Essa dívida era maior, mas no final do ano passado, o Brasil quitou o equivalente a uma cota no dia 22 de dezembro, que equivale a mais de US$3 milhões. Bem, em nota, o Ministério do Planejamento diz que está fazendo vários esforços para colocar esses pagamentos em dia e que no final de 2017 já fez diversos pagamentos. Volto com você, Rosiana. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora a gente conversa de novo com Daniele Popov, que a Dani vai trazer aí uma das notícias que mais circularam hoje nos corredores do poder internacionais, que é em relação à visita do Papa Francisco ao Chile. Ontem ele já pediu perdão aí a vítimas, menores vítimas de assédio, de atos sexuais de pessoas ligadas ao clero. Enfrentou protestos, então atualiza a situação hoje, inclusive em relação a essa agenda do Papa. Popov. O Papa Francisco se encontrou com vítimas de abusos sexuais cometidos por integrantes do clero chileno na Nunciatura de Santiago. Ele está em visita oficial ao país sul-americano. O encontro foi particular, segundo o porta-voz do Vaticano. A chegada de Francisco ao Chile reacendeu o escândalo das curas de pedófilos dentro da Igreja Católica. Ontem, o Papa Francisco disse que era justo pedir perdão e que sentia dor e vergonha diante dos danos irreparáveis causados às crianças vítimas de abusos sexuais por parte do clero chileno. Desde antes da chegada do Papa ao Chile, várias igrejas católicas foram atacadas e vários ataques incendiários ocorreram antes da chegada do Papa Francisco à região de Araucania, onde, nesta quarta-feira, o pontífice fez uma missa para milhares de pessoas e onde pediu o reconhecimento aos povos indígenas e o fim da violência. Bom, 3 helicópteros, 2 deles totalmente destruídos, 2 igrejas, uma escola e uma área agrícola foram alvos desses ataques ocorridos na noite de ontem e na madrugada de hoje. Essas informações são da Agência F. Rosiana. Obrigada, Daniele Popov. E agora eu vou chamar novamente Vitor Ribeiro no estúdio da Rádio Nacional, porque Vitor vai explicar para a gente uma polêmica aí que está ocorrendo. O Ministério Público pediu para as Forças Armadas se manifestarem em relação à suspeita de preconceito em relação a transexuais. As Forças Armadas negaram que isso esteja ocorrendo. Então explica para a gente aí qual foi a manifestação dos órgãos das Forças Armadas, Vitor, e o que é essa história que está inclusive em destaque no material da Rádio Agência Nacional. Sim, Rosiane, pois é, a repórter Raquel Júnior, da equipe da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, apurou essa história diretamente com as Forças Armadas. Em resposta a Raquel, o Exército informou que não discrimina seus integrantes em razão de raça, credo, orientação sexual
ou outro parâmetro, e que, para um militar ser reformado, leve em conta critérios como desempenho funcional, aptidão física e mental e princípios éticos, e não a situação de transexualidade. O comando da Marinha destacou que respeita a dignidade da pessoa humana e repudia qualquer preconceito ou intolerância. Já a Força Aérea Brasileira informou que vai analisar a recomendação do MPF e que o ingresso na FAB é facultado a todos os brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei. A recomendação às Forças Armadas partiu do Ministério Público Federal a partir de informações de um inquérito civil instaurado em 2014. De acordo com a investigação, pelo menos 4 pessoas, uma do Exército, 2 da Marinha e uma da Aeronáutica, foram desligadas após manifestarem o desejo de realizar uma transição de gênero. Para os procuradores, autores da recomendação, a impossibilidade de manutenção da militar transexual nas armas ou quadros militares não encontra amparo constitucional ou legal. Eles recomendaram ainda que sejam restabelecidos programas de reabilitação ou transferência de militares transexuais no caso de exercerem originalmente funções que não podem ser ocupadas por mulheres e tenham alterado o gênero masculino para o feminino. Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro. Agora uma última informação com Mariana Jungmann a respeito da negativa da Justiça para Paulo Maluf ter direito à prisão domiciliar. Mari. É isso mesmo, Rosiane. O juiz disse que Paulo Maluf tem condição de receber tratamento de saúde adequado na penitenciária da Papuda, onde está cumprindo pena em Brasília e, inclusive, se recusou, Rosiane, a receber tratamento de saúde e odontológico na penitenciária, né? E aí o juiz lembra que o próprio Maluf não tem feito uma alimentação adequada, se alimentando à base de mini pizza, refrigerante, café e água que ele próprio custeia na cantina da penitenciária, enquanto rejeita a comida oferecida e preparada por nutricionistas. Nada saudável. Olha, e aí a gente encerra o noticiário por hoje. Amanhã a gente volta com outras informações nos Corredores do Poder. Boa noite a todos. Boa noite, Mari. Boa noite e até amanhã.